Eu não ia revelar isso, mas eu não resisti. Aqui nesse vídeo está um segredo um segredo oculto que poucos revelam para você. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor do canal aqui De Volta ao Caminho e nós estamos aqui para mais uma série Somos Todos Bereano. Eu vou trazer aqui para você nesse vídeo hoje uma verdade que poucos falam. Um versículo aqui, uma passagem que por muitas vezes eu ficava perguntando por que o primeiro versículo é assim e o segundo está falando de forma totalmente diferente. Primeiro, já conta para mim aqui, você que assistiu o primeiro vídeo da série Somos Todos Bereano, o que você achou? O que você aprendeu? Abriu a sua mente sobre como você deve ler a palavra de Deus, como você deve entender a palavra de Deus? Então o objetivo dessa série Somos Todos Bereanos é para que nós possamos fazer igual o povo de Bereia, possamos pegar a palavra, analisar os versículos, analisar todo o contexto, muitas vezes analisar a época, analisar a história, analisar a cultura, o que se fazia naquela época, o que se vestia, o que se pensava, o que se comia, para que nós possamos entender o texto na real, entender primeiro o texto na real, depois aplicar ele no nosso dia a dia e ver o que o Senhor possa nos ensinar através desse texto. Então aqui eu quero trazer um segredo oculto que poucos falam, porque a gente muitas vezes quando pega esse versículo, a gente pega e entende ele de uma outra forma usando apenas esse primeiro versículo, que é Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós pegamos esse primeiro texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a gente sempre relaciona esse texto com o dia de hoje que nós temos. Por isso que eu falei que sempre nós temos que buscar entendermos a época, a cultura, como é que era. Então, quando a gente pega esse texto, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, diretamente a gente entende ele a nossa forma de casa do Senhor que a gente entende hoje. Então, hoje, a casa do Senhor que nós temos hoje como entendimento é os nossos templos físicos, a qual nós vamos lá prestar culto, adoração ao Senhor. A casa de oração que a gente tem hoje para poder unirmos com os nossos irmãos. Só que quando eu sempre lia esse texto, antes de eu entender, antes de eu ser um bom bereano, eu lia esse texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí o segundo versículo já está, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Vou parar só por aqui, depois a gente continua todo o contexto. E aí eu sempre falava assim, eu não entendia muito bem, porque tá falando aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao templo, E aí o segundo versículo já, Jerusalém está edificada. Eu falei, o que tem a ver? E a casa com Jerusalém? E na época eu ficava meio assim, que eu não entendia ainda, não era um bom bereano. E muitas vezes, aí eu quero que você já fala para mim embaixo aí, baseado nesse texto, isolado em si, eu já vi algumas mensagens a respeito disso e eu quero que você comunica aqui embaixo se você também já ouviu. Eu já vi várias mensagens, Davi, ele tinha prazer, e alegria na casa do Senhor. Davi não faltava uma escola dominical. Davi ia em todas as escolas dominicais com muita alegria. Davi era ministro de louvor. Davi era o maestro ali da banda musical. E Davi, ele tocava música e ele era arpista e maestro, ele que comandava toda a música ali na casa do Senhor, e aí várias coisas. Aí talvez, você que é um teólogo, um pregador, vai falar assim, mas ele quem ensinou assim estava conjecturando. Beleza, a gente pode até às vezes usar uma conjectura, mas o interesse aqui é justamente a gente trabalharmos o assunto na época, porque a Bíblia Sagrada, uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado com ela, é de nós primeiro entendermos o que está acontecendo no texto. Por isso que a importância de nós entendermos qual é a era, para qual é o povo, o que está se falando, qual é a cultura, para nós entendermos aqui, fazer a exegese do texto, e depois da exegese do texto a gente vê o que a gente pode tirar de experiência no nosso dia a dia, porque senão muitas vezes nós vamos criar heresias, nós vamos criar palavras fora de contexto, e essas palavras e heresias fora de contexto, muitas vezes elas vão escrever crenças no nosso coração. Então a gente está aprendendo sobre as crenças do coração na nossa série Coração. Inclusive você que não ainda começou a ver a série Coração, entra na playlist e entra aí na introdução, que você vai ver que tá fantástico. Deus vai te revelar coisas importantes sobre o seu coração. Você vai aprender lá que o seu coração ele tem neurônios, que o seu coração tem pensamento, que o seu coração ele é reprogramado por imagens,
imagens, e você vai ver que o coração é o órgão mais importante da sua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então você vai ver que na Bíblia Sagrada tem mais de 854 versículos falando acerca do coração e da mudança do coração. E muitas vezes nós estamos tentando fazer a mudança da nossa vida somente aqui na parte do cérebro, mas você vai ver que não existe versículo praticamente falando sobre a mudança do cérebro, mas sobre a mudança do coração. Tem mais passagem bíblica falando sobre o coração do que fé. Então, pegue essa série Coração, você vai ver como Deus vai falar com você. Estou fazendo a leitura do livro Coração, já fizemos a introdução e vão ter mais 21 capítulos. Já tem 2 capítulos já preparadinho, com muita unção para que o Senhor transforme a sua vida. Então, voltando para o texto aqui, me diga aí o que vocês acham, quais são as mensagens que vocês já aprenderam sobre esse texto. Então aqui, o objetivo desse texto não é pregar contra um templo físico, não é dizer que é errado ou que é certo, nada disso, né? A gente sabe que os templos, as casas de orações são locais maravilhosos para nós reunirmos com os irmãos, para nós estarmos ali em adoração e louvor ao nosso Deus. O que nós estamos fazendo aqui é como um bom bereano, analisando o texto em si. Então vamos agora fazer a leitura completinha do texto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então aí a importância de nós, como uns bons bereanos e com bons exegetas que somos, pegarmos o texto, analisarmos todo o contexto. Então quando a gente pega só o primeiro versículo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente vai linkar ele com a época que a gente conhece. Hoje a gente conhece, né, casa do Senhor como os templos físicos, embora um erro muito grande, porque a Bíblia não vai dizer que a casa do Senhor são os templos físicos. A Bíblia vai dizer que casa do Senhor é a nossa vida, que a morada dele é a nossa vida. Então nós vamos olhar, perceber pela Bíblia que os templos físicos, muitas vezes eles são o quê? Casa de oração. Só que muitas vezes tem essa inversão, né? A gente inverteu aquilo que o Senhor falou que templo dele seria nossa vida. Muitas vezes a gente transferiu esse templo para uma casa de pedra. Então, quando nós aprendemos, né, como hoje a cultura é dizer que casa do Senhor não somos nós, que é o templo físico em si, então quando a gente fala assim, alegrei-me quando me disseram, a gente entende que está se falando o texto do templo físico. Só que quando a gente é um bom exegeta, um bom bereano, a gente vai analisar a época. Qual é essa época aqui? Então essa época aqui era a época de Davi. Então se você começar a entender, então não pode ser um templo físico como a gente conhece hoje. Por quê? Porque naquela época não existia ainda o templo físico, porque foi Davi que quis preparar esse templo, que quis construir esse templo, e o Senhor não permitiu ele construir. Falou: a partir de você não vai ser a construção, vai ser a partir de uma linhagem sua. Então não existia ainda o templo físico, o templo de Salomão, né, que foi criado depois, não existia. O que existia na época é aquilo que o próprio Davi está falando aqui, os tronos do juízo, o tabernáculo, que a forma de culto, de adoração e tudo mais era totalmente diferente. O tabernáculo em si era algo, né, que era ali onde oferecia os sacrifícios, onde o sacerdote uma vez por ano entrava ali e oferecia ali o sacrifício no Santo dos Santos. Então o que Davi está falando? A alegria dele aqui não está falando de ir num templo físico, não. A alegria dele aqui, Davi está falando a alegria que ele tinha de ir na cidade de Jerusalém. Porque nessa época, se você estudar o contexto dessa época aqui, você vai ver que a cidade de Jerusalém era considerada a casa de Deus. A cidade de Jerusalém era considerada a casa de Deus. Por isso que Davi está falando aqui, ó, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi está falando assim, ó, alegrei-me quando me disseram vamos a Jerusalém. Então aqui Davi está expressando a alegria que ele tinha de ir na cidade de Jerusalém. Quando eu comecei a estudar esse texto a fundo, que eu comecei a entender o segundo versículo diante que eu não entendia. Eu falei, primeiro está falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Então como a gente entendia a casa do Senhor como a igreja, a gente entendia esse alegrei-me quando me disseram vamos à igreja. E aí do nada o texto está falando, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde está isso, está aquilo. E aí eu não entendia muito bem. Então quando eu comecei a entender o que acontecia na época, que eu fui começar a aprender que nessa época casa
de Deus era representada por Jerusalém. Então o povo ele ia para Jerusalém ali pelo menos umas 3 vezes por ano, no mínimo, para aquelas festas religiosas que tinha, e aquelas festas elas aconteciam na cidade. E ali, é claro, tinha, igual Davi falou, tinha os tronos do juízo, tinha o tabernáculo, tinha as outras coisas. Mas o objetivo ali, essa alegria que Davi em si ele está manifestando aqui, era a alegria e o carinho e o cuidado que ele tinha pela cidade de Jerusalém. Então no texto específico aqui, Davi está falando da cidade de Jerusalém, porque nessa época, casa do Senhor representava a cidade de Jerusalém, tá? Eu quero até que você, me diz aí o que você acha sobre esse assunto, Leandro. É isso mesmo que você está falando? Não, Leandro, não é desse jeito, não. Eu acho que você está falando aí é heresia, é errado. E eu quero que você estude esse texto, estude a época, porque o que nós aqui estamos ensinando aqui, o que eu quero abrir a sua mente com essas séries de vídeo é para que você justamente faça isso. Você seja um bom bereano. Então você não precisa nem acreditar diretamente no que eu estou falando aqui, né? O exercício é você pegar justamente o que eu estou falando aqui, pegar o texto e na sua casa estudar ele, buscar o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo te revelar. E aí você vai fazer um estudo mais completo. Você é um bom bereano. Lembra que o bereano ele pegava, levava para casa, analisava e via se realmente era aquilo. Então qual que é a sua tarefa? A sua tarefa é justamente isso, é pegar esse texto, analisar esse texto, fazer um estudo profundo aí como é que era a época, como é que era a forma de adoração na época, o que existia nessa época, existia templo, não existia templo, era o tabernáculo, como é que era o tabernáculo, como é que o tabernáculo era feito, qual foi o objetivo do tabernáculo, como é que eram as festas que existiam na época, o que esse povo ia fazer ali em Jerusalém, ele se reunia ali 2, 3 vezes ao ano, para que ele se reunia, como é que eram essas festas, eram em quais locais, qual era a alegria que esse povo tinha em Jerusalém. E aí você vai começar a entender. Quando você começar a buscar isso, você vai entender e compreender todo o texto. Esse é o objetivo, você fazer primeiro o entendimento. Então quando eu comecei a estudar aqui, eu entendi. Então Davi está falando da alegria que ele tinha de ir na cidade de Jerusalém. Então a gente pegou e entendeu. Agora é claro, a gente pode pegar esse texto, eu posso pegar esse texto e aplicar hoje, né? Poxa, assim como Davi tinha alegria de ir na cidade de Jerusalém, de participar daquelas festas que tinha ali, né? Aquelas festas que o Senhor estabeleceu. E ali ele em união com seus irmãos ali em Jerusalém, aí Davi vai profetizar sobre a paz, né? Orar para que haja paz na cidade de Jerusalém. Ele vai abençoar o povo de Jerusalém, né? Tem um outro texto que fala sobre o zelo, né? A zelo da minha casa me consumiu, Davi falando a alegria e o zelo que ele tinha pela cidade de Jerusalém. Então o texto em si, ele está nos remetindo justamente a isso. Agora é claro, nós podemos pegar ali o primeiro texto, entendi do que se trata a passagem, esse é o objetivo. E aí a gente pode falar, poxa, a mesma alegria que Davi tinha ali, é a mesma alegria que eu vou usar para me poder ir hoje, né, na casa de oração que o Senhor preparou ali para mim adorar, louvar, engrandecer. E aí você pega o texto e aplica ele, né? Aplica a renovação do entendimento na sua vida. Só que você sabe o que se trata o texto. Você já não usa o texto mais como uma passagem isolada ali para poder, às vezes, você inventar heresias, você inventar um monte de história que ela não existe, forçando o texto a dizer um monte de coisa que ele não disse. Então, esse é o grande objetivo. Então, me diz o que você achou dessa passagem de hoje. Quanto o Senhor está falando com você, quanto o Senhor está te ensinando, porque você é um bom bereano agora. Então você, como um bom bereano, você precisa pegar as passagens, você precisa começar a ler as Sagradas Escrituras com os olhos diferentes. Então você precisa começar a pegar passagens assim, ler todo o seu contexto, pegar versículos chaves e entender como que era aqui na época, por que o texto está dizendo assim. E aí você vai começar a estudar, você vai começar a fazer uma pesquisa profunda, você não vai mais usar a Escritura, né? Pegar a Escritura, apenas um versículo isolado, daquele versículo ali tentar linkar ele com a época de hoje e dali criar uma coisa na sua cabeça, né? E dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, você vai ser um bom estudioso, você vai buscar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você vai buscar ali entender a época. Muitas vezes talvez você vai ir até pro
pro original ali, talvez ver o texto no hebraico, como é que o hebraico estava dizendo, para você ter um estudo mais profundo. É aquele carinho de você examinar as escrituras, meditar nela, buscar no Espírito Santo, que aí você vai começar a entender cada passagem e aí você vai ver que o Senhor vai transformar a sua vida a cada vez mais. Então vou deixar para vocês aqui mais um vídeo no final. Eu quero que você assista e continua nessa jornada aí. Somos todos bereanos. E já me diz o que você achou desse assunto. Quanto que o Senhor falou com você? Ou você acha que o que eu falei aqui não faz sentido nenhum, né? Então já deixa comigo nos comentários aqui. Eu quero que você interage junto comigo. E até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, que a paz e a graça do Senhor esteja com você sempre. Vamos juntos, somos todos bereanos. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.